Muito bem, são 11 horas e 31 minutos, momento conversa de fé. Bênção de Deus. E nós vamos conversar hoje com a Estela Stein Figueiró. Tudo bem, Estela? Tudo bem, bom dia, pastor Isaías, bom dia, ouvintes. Legal demais te ter presente aqui, né? E sabe que depois esse momento vai para o YouTube. Estela, hoje casada com Timóteo, mãe de 4 filhos, é isso aí? É isso aí. Que idade tá a gurizada? 12, vai fazer 13 agora, Tá. mais velho. 10, 8 e vai fazer 5 pequenininho. 10, 8 e 5. Bom, nasceu num lar cristão, Estela? Eu nasci numa cristã, graças a Deus. É mesmo? Como é o nome do seu pai, a sua mãe? Filho do seu Pedro e da dona Doralice. Dona Doralice, que legal. Bom, o Timóteo colocou uma coisa aqui interessante na entrevista dele, na questão da superação, diz que tu, né, foi muito legal quando se aproximou e tem sido uma esposa, e nós vamos conversar um pouco sobre isso. Mas antes, eu quero te fazer umas perguntas. Infância, né? Tu teve aquela infância, então, de escola dominical, comunhão com as crianças na igreja, tudo isso? Sim, era bem forte essa participação aí na igreja. A família Stein, por exemplo, tu tem um tio que foi o pastor presidente de Gramado, na Assembleia. Uhum. Tu tens outro tio também que foi pastor na cidade de Esteio. Teu pai também é pastor. E é uma família, assim, evangélica. Na campanha de 90 e 89, quando eu fiz em Novo Hamburgo, tu nasceu em Novo Hamburgo? Novo Hamburgo. Tu estava lá? Sim. Que ano tu nasceu? Que mês que foi? Teve uma em abril e uma em outubro. A de 89 foi em outubro e a de 90 foi em abril. Eu tinha 4 anos. 4 anos? 4 anos. E eu lembro dessa campanha que meu irmão queria ir lá pedir oração, queria cair lá na frente. Teu irmão queria cair. E aí ele me levava junto, porque ele não queria ir sozinho. E tu ia cair junto lá? E eu ficava pensando assim, a gente tem que ir na hora que o homem da Galileia passa, porque a hora que ele passar... Vocês achavam que o homem da Galileia... Era tu, né? Porque... Tu vê que coisa engraçada. O homem da Galileia vai passando, deixa que ele te toque, e as pessoas caíam, então eu achava certo. Tá. E aí, quando jovem, tu também tomou conhecimento do movimento do teatro, né? Uhum. Tu começou a vir no teatro, que idade tu tinha? 15 anos. 15 anos? 15 anos. Vocês vinham de Novo Hamburgo, na época não tinha o Transurb, né? A gente vinha com um ônibus até São Leopoldo, em São Leopoldo pegava o trem e vinha até o aeroporto, pegava outro ônibus para ir até o teatro. Tu vê, cara, olha, era uma puxada e valia a pena. Valia a pena. E aí, assim, o que tu achava daquela época, aquela barulheira toda? O Timóteo era roqueiro, por exemplo. Tu ouviu Mensagem Tim? Eu comecei a ouvir por causa de uma amiga do colégio. Tá. Porque ela gostava, eu comecei a ouvir. E ela pedia para eu mandar música e tudo mais. Foi aí que eu comecei a ouvir. O Mensagem Tim, que era o programa de rádio do Timóteo. E aí, como é que tu conheceu o Timóteo? Foi nos cultos? Foi numa cruzada com Ana Conde lá na FENAC. Tá. Foi a primeira vez que eu vi ele. E a partir dali, então, que eu comecei a conversar com ele, vir nos cultos. Uhum. Mas foi depois de ter visto ele lá que comecei a vir a Porto Alegre. Até então, eu só ouvi o rádio. E aí, depois comecei a vir a Porto Alegre. A cruzada que ele pregou lá na FENAC, no ginásio da FENAC? No ginásio da FENAC, 2001. 2001. Maio de 2001. Isso. Ele tinha vindo aqui em Porto Alegre, nós tínhamos feito o evento no Tesourinha, depois nós fomos para lá. Foi muito legal aquilo lá. E lá que tu notou o Timóteo assim, conheceu ele? E conta ele que foi nesse dia que ele me viu antes, caminhando lá, que ele já teria orado ali, Deus podia me dar uma esposa que nem ela, mas aí eu já não sei essa. Vocês são muito espertos, né? Mas daí assim, aí tu começou a vir a Porto Alegre, se tornou amigo dele, amigo da gurizada, como é que foi? A gente formou um grupinho lá em Novo Hamburgo, vínhamos daí para Porto Alegre juntos. E logo ele foi me apresentando as amigas dele, foi me enturmando aqui o pessoal de Porto Alegre. Uhum. E no fim, fiquei só eu de Novo Hamburgo vindo, o pessoal foi. E aí já fiquei por aqui, né? Que legal, hein? Começou a vir. E tu fez uma amizade legal com as gurias aqui. Sim. Teve a Vívia, teve a Vanessinha, teve a Lia, né? Essa turma toda, né? E a turma do Tim era uma turma forte, né? Eles tinham uma turma grande ali, o Chico, o Elias,
né? O Jefferson, sempre andavam juntos, né? Era bem legal nessa época, até daí quando a gente começou a namorar, porque andava sempre esse bando, né? Andava sempre... Ia para um lugar, ia todo mundo. Então, assim, foi uma fase muito legal, assim, da juventude, que a gente teve muita comunhão entre os jovens, foi muito legal. E aí começou o namoro, né? Ele disse que ele tinha uma preocupação. Quem é a guria que ia querer ele, né? E, de repente, aparece uma guria bonita, assim, crente, tudo, e que é ele, né? Ele ficou feliz da vida. Como é que foi isso aí? Como é que tu começou a despertar esse sentimento por ele? Quando tu viu ele sem o braço, como é que tu viu isso aí? Eu, antes de conhecer ele, eu já orava pelo meu marido. Tá. E eu tinha um pré-requisito que era o principal deles, que fosse uma pessoa temente a Deus. Quando eu conheci ele, na verdade, eu me preocupei muito mais com o fato, assim, ele é filho de pastor, mas eu não posso ter isso por... Isso não quer dizer nada, né? Eu preciso conhecer ele, ver se ele realmente tem um temor a Deus na vida dele. E uma coisa que me chamou muito a atenção nas características dele sempre foi a alegria dele. Ele sempre, até hoje, ele sempre é muito alegre. E aquilo me conquistou, aquilo chamou minha atenção. Não tem tempo ruim para ele. Assim, ele está sempre feliz, ele está sempre contente, ele está sempre em paz. E aquilo ali me chamou a atenção. Eu te confesso, assim, que eu não tenho que te dizer de uma impressão sobre o braço. Eu não aquilo não foi o mais importante, aquilo não me... Não foi um choque aquilo? Não foi um choque. É legal te ouvir, né? Interessante. Não foi algo assim, ele... Talvez porque a minha amiga essa já gostava muito dele, do programa. E aí, quando eu vi ele... Eu não sei, eu lembro da cena, lembro do primeiro olhar, mas eu não foi uma coisa... Ele é simpático, né? Ele sempre foi simpático também, ele sempre foi comunicativo, né? Ele sempre foi um cara, assim, agregador, né? Sair no meio da juventude, ele era assim. E aí se encaminha, aí vem o casamento. Que ano vocês casaram? 2006. 2006. Teve um episódio que pouca gente sabe, na véspera do casamento. Final de semana antes dele casar, tu teve uma reunião com as meninas da igreja, faziam passar uns dias junto, e ele pegou uns rapazes para ir para a praia. E ele passou em frente da casa de um outro rapaz em Gravataí para ir para a praia, e eles foram assaltados, e eles foram sequestrados. Pouca gente sabe disso. Estava ele mais três no carro, né? E eles foram sequestrados. Os ladrões ficaram 2 dentro do carro e um outro carro junto. E sumiram com eles. Isso aí era umas 11h30, né? E como foi aqueles momentos? Antes de casar? Foi bem difícil, porque a primeira ligação foi do pai de um dos rapazes que estava junto, né? Nos ligou e perguntou se a gente estava todas juntas. A gente disse que sim e desligou chorando. E aí a primeira coisa foi o que aconteceu com os guris, né? Aconteceu alguma coisa. Já pensamos no pior, assim, né? Morreram, o que aconteceu, né? E aí liguei de volta e soubemos que eles tinham sido sequestrados. Foi muito difícil. Foi uma tensão, assim. Eu lembro que foi tão tenso, que durante todo o tempo, até eles encontrarem... 4 da manhã. Até eles voltarem, nem o choro saía. Era uma coisa muito Eles tensa. foram liberados às 4 da manhã. Foi muito... Foi porque é o seguinte, né? Eles foram levados, né? E foi interessante, eu até quero dizer, na época havia um irmão, um capitão da brigada que estava de plantão comandando, era um irmão. E ele, puxando a placa do carro, ele viu que o carro era nosso, né? O carro, a placa era 3377, era um Corolla azul, né? E ele já me ligou, né? Ele já me ligou e disse: pastor, eu fiquei sabendo que assaltaram teu filho, mas sequestraram eles, né? E daqui a pouco eles vão querer algum resgate, alguma coisa, vamos ficar preparados. E já me encaminharam também para o setor de sequestro da Polícia Civil e do Comando de Porto Alegre, que era um delegado. Então, a gente já se preparou para o que acontecesse. E aquela confusão, né? Mas uma coisa foi interessante. Foram fechadas as estradas ali. Foi muito rápida a atuação da polícia. Né? Eles fecharam as estradas, que dava para a Glorinha, e também largaram um alerta na freeway para a Polícia Federal, né? E aqui ia para Esteio e tudo. E a Cachoeirinha também já ficou, porque o carro, a placa era fácil. Mas houve uma tensão até as 4 da manhã. Foram 5 horas de oração, de negociação, de tudo, né?
Mas os caras não fizeram nada. Eles acabaram levando tudo deles e levaram eles para um matagal, levaram eles para um campo lá, né? E botaram fogo no carro e liberaram eles só desordem. Eles apareceram lá na freeway, caminhando depois de um bom tempo, sem roupa, né? E a Polícia Federal já sabia do assunto, pegou eles e levou eles lá. Eu me lembro o carro da Polícia Federal entregando eles. Foi forte aquilo, Luciano? Aí só quando ele chegou, são e salvo, que aí o choro veio tudo... Passa mil coisas na cabeça, né? Tô ali te preparando para construir uma vida com a pessoa e de repente aquilo mexeu com todo mundo, né? Foi muito forte. Foi forte aquilo ali, né? Eu me lembro daquela situação, assim, foi muito interessante. Né? Mas daí veio o casamento, vocês casaram, né? E vocês foram trabalhar comigo na minha corretora de seguro. Né? Tu fazia parte da administração da corretora, tu e o Timóteo. Trabalhamos juntos. Trabalhamos juntos. Mas daí começa o Timóteo a se desenvolver na igreja, né? Ele tinha as bandas, ele cantava, né? E ele foi cantando. Aí ele começou no louvor. É isso aí, né? É isso aí. Começou no louvor. E aí começaram a vir as crianças, né? E antes de entrar na questão ministerial, quando começaram a vir as crianças, né? Veio 1, veio 2, veio 3 e veio 4. Vocês têm 4 gurizinhos. 4 gurizinhos. E aí, Estela, essa situação em casa, assim, o Timóteo em casa, assim, ajudando. Eu vejo que ele tem caixa de ferramenta, ele tem furadeira, ele tem um monte de coisa em casa. Como é que foi isso aí tudo? Ele faz tudo, Zé. Ele faz tudo. Às vezes eu digo até para ele assim, tu faz coisa que outros pais com talvez mais condições físicas não fazem. Ele faz muito, muito além. Ele faz tudo, é difícil ter o que ele não faz. Ele contou que ele começou a amarrar o tênis depois de adulto, né? Foi quando nasceu o Benjamin. Porque aí eu tava com 2 pequenininhos, o Lucas com 2 aninhos, o Benjamin recém-nascido, e eu sempre amarrava o tênis dele na hora de sair, às vezes não dava. Daí ele começou a colocar para dentro, o cadarço para dentro do tênis, e daqui a pouco ele adquiriu habilidade. Ele faz tudo, não tem assim. Ele só não corta, né? Como ele falou, não corta comida. Mas... Não corta carne, né? Não corta carne. Coisas, não consegue cortar pão, né? Mas ele se supera. E agora na pandemia, né? Vocês ficaram o tempo todo em casa com essa gurizada toda, né? E tinha uma praça ali perto. Eu me lembro que ele ia às tardes para a praça lá, botava a rede nas goleiras, acabaram juntando uma gurizada lá. Até o que nem podia ter sido tão feito na pandemia, vocês fizeram lá, né? Vocês agitaram no bairro lá, né? Não, é que só a gente já é uma aglomeração, né? Só vocês já eram uma aglomeração, né? E o que ele começou a fazer na pandemia também foi cortar o cabelo dos guri, né? Ele corta o cabelo de todos. Eu tenho que me cuidar, porque até o meu às vezes ele quer cortar. Ele corta o cabelo da turma toda. O dele mesmo, que até tem um irmão aqui que é cabeleireiro, e ele fala, nem eu corto o meu próprio. E o Timóteo corta o dele, corta o dos guris. Legal. E essa mudança, assim, agora, vamos lá. Aí começa ele trabalhar com jovens. Ele começa a ser líder dos jovens, né? E essa amizade que ele sempre teve com jovens. E ele entra para o pastoreio, né? Tu imaginava um dia que tu ia ser esposa de pastor, que o Timóteo ia ser pastor? Desde criança. Tá. Eu tinha... Um desejo? De ser esposa de pastor. É algo que, talvez por via da família mesmo, uma família toda cristã, né? Eu sempre pensei assim, que um dia meu esposo ia ser pastor, mas eu nem conheci meu esposo, eu nem sabia quem era, mas eu tinha isso no coração. Eu lembro de um culto, eu tinha uns 8, 9 anos de idade, que era um culto de missão e o pessoal estava tirando coisas de valor para dar na missão. E aí, ia ser vendido e revertido o dinheiro para a missão, né? Então, tinha gente dando casaco de couro, tinha gente dando um relógio, tinha gente dando tudo que tinha de valor ali para juntar, para ir. E eu lembro de lá com 8, 9 anos pensar assim, eu não tenho nada de valor para dar. Não tenho nada que eu tenho que... Todo mundo dando. Eu lembro que meus irmãos deram e eu pensava, só eu lá em casa não tenho nada de valor para dar, né? E aí, bem quando eu estava falando isso, o pastor disse assim, se tem alguém pensando agora aqui que não tem nada de valor para dar, dá aquilo que é mais importante, dá o teu coração. Dá o teu coração. E eu lembro que naquele dia eu fiz aquela oração, Senhor, envia-me a mim. Eu lembro de... Que idade tinha? 8, 9 anos de idade. Tudo bem, que legal. Depois disso ainda eu lembro também, mais ou menos nessa fase, uns 10 anos, num retiro de crianças, eu recebi o batismo no Espírito Santo. Então, eu sempre tive muito esse desejo, assim, de estar trabalhando, de estar dedicando a minha vida para Deus.
E que isso fosse em família, que isso fosse também um propósito do meu marido, né? Uhum. E o que hoje, assim, aí tu está junto, colaborando, servindo, né? Trabalha na igreja, tudo, e vocês estão com jovens e vocês também estão hoje nas famílias. E vocês têm algumas responsabilidades fortes. Vocês têm os adolescentes, os jovens e as famílias. Vocês estão dentro de um contexto junto com outros irmãos, né? Mas, assim, o que tu tem visto hoje, assim, das necessidades dos jovens, né? O que tu está vendo hoje, a juventude, como é que tu vê? Tu já foste jovem, né? As coisas mudaram muito da tua época para agora? Ou tu acha que mudou pouco? Como é que tu vê isso hoje? Não, acho que mudou bastante. Acho até essa questão das redes sociais mudou muito. Mas, ao mesmo tempo, esse anseio do coração do jovem é o mesmo, né? 38. 38, tá. Não parece, não te preocupa. Mas, ao mesmo tempo, esse anseio do coração do jovem é o mesmo, né? Aquele anseio por Deus, por mais de Deus e também por formar família. A gente vê, às vezes, eles muito ansiosos nisso, né? Em encontrar a pessoa certa, em quais são, quando a gente vai ter uma conversa, eles sempre perguntam, né? Como saber qual é a pessoa certa? É uma preocupação que o jovem tem, né? Principalmente que está andando na fé. Então, não quer errar, né? Quer construir essa família na fé. Eles falam muito pra gente isso, que se espelham na nossa família, olham para nós, né? Então, a gente também sente essa responsabilidade de estar ajudando eles, de estar orientando, ajudando a tomar as melhores decisões, né? Uhum. Tu acha, então, que mudou muito? Acho que mudou muito. Tu acha que o jovem também casa mais tarde hoje? Bem mais tarde. Bem mais tarde. É? Mas eu acho que também mudou os pais deles, né? A gente vem, por exemplo, esses dias a gente falava... O relacionamento de família, tu acha que mudou? Falávamos com um grupo de pais, eles falaram, não, imagina meu filho casar aos 21 anos. Aí eu disse, mas a vida inteira as pessoas casaram aos 20, aos 21. Só agora que não está sendo assim. Não, mas é muito imaturo. Mas será que não é a geração de pais que está criando esses jovens e adolescentes imaturos? Então, eu trago para mim também essa responsabilidade como mãe. Para isso, né? É que também hoje tem uma coisa interessante. Agora, entrando para as famílias, os pais também são um pouco mais ausentes, estão trabalhando mais. Se nós olharmos a família hoje, né? O pai e a mãe trabalham mais. Uma vez que o pai e a mãe trabalham mais, ele tem menos tempo com o filho. Uma vez que ele tem menos tempo com o filho, ele vai querer ficar mais tempo com o filho. Também. Tá entendendo? Ele vai querer ter mais tempo com o filho dele em casa. Tá certo? Ele trabalha... Praticamente todos os pais trabalham fora hoje. Então, qual é a ideia que ele tem? Cara, se meu filho casar, ele vai embora. E aí passou. Mas eu creio que continua a amizade, a gente continua todo mundo junto. Tá? E famílias, como é que tá vendo hoje o trabalho das famílias, assim? E o ser mãe hoje para ti? Vamos nessa. Ser esposa e ser mãe. O que é ser mãe hoje para ti? É o maior ministério, assim, né? Deus me confiou 4 a nós, né? Minha e Timóteo, 4 gurizinhos. Uma vez até alguém me disse assim, Deus te deu 4 homens porque Deus precisa deles. Eu disse, não, Deus não precisa deles, mas acho que a sociedade precisa de homens mais fortes. Mais fortes, né? Então, a minha oração é para que Deus me capacite a criá-los homens fortes, homens tementes a Deus. Né? O que seria aquela mulher sábia que tu está colocando? O que é a mulher sábia que edifica a sua casa? Vamos lá. É o objetivo, né? Vamos lá. A gente tá surgindo as perguntas legais aqui. Vamos lá. O que é assim, mãe, né? Esposa sábia, né? Alguns pontos que tu gostaria de pontuar, né? Que cuidados que tu tem com teus filhos, né? Tu ensina a palavra para eles, comunhão com teu esposo, como é que é a mulher sábia, como é que é a Estela em casa? Uma coisa que a gente até eu te ouvi falar antes de eu casar, eu já te ouvia falar isso, né? A gente nunca, olha, é muito difícil a gente discutir na frente dos guris. Esses dias até eu perguntei para um deles, né? Vocês nos vêm discutindo? Eles, não, vocês não discutem, né? Eles não presenciam isso. E eu acho que... E outra coisa que eu falava muito é nunca falar mal de autoridade, né? Ou de qualquer pessoa na igreja. Não falar mal de irmão, não falar... E nem autoridade não falamos. Da nação, nada. Civil, nada. Nada, não falamos. Então... Esse cuidado com eles, né? O que chega neles, o que eles veem de nós. Blindar a vida para eles. Proteger eles, né? Proteger eles. Tem ter sempre... Que eles vejam sempre o bom, aquilo que é bom. E quando a gente erra, quando eu erro, principalmente quanto a eles,
uma atitude humilde de pedir perdão. Né? Pedir perdão, dizer, ai, mãe, eu errei contigo. Perdoa, mãe. E ensinar a palavra em tempo e fora de tempo, como diz a Escritura. Então, estou sempre ensinando, estou sempre inculcando. E Deuteronômio 6 diz que a palavra tem que estar primeiro em nós, para que depois a gente possa estar passando para eles. Então, a gente ter uma vida de buscar, de ler, de uma vida minha com Deus, em primeiro lugar, para que depois eu consiga transmitir isso para eles. Não dá para eu tentar transmitir para eles algo que eu já não tenho. Então, muitas vezes o que eu estou meditando ali no meu devocional, eu lendo a Bíblia, o que é para mim, eu vejo também como eu posso aplicar para eles, trago para eles também. Hoje eu li assim, assim, assim na Bíblia. Eu acho que eu posso aplicar isso assim na minha vida e na de vocês. Como é que vocês acham que isso aqui se enquadra? Forte isso aí, né? E assim, na sequência, fechando, né? Estela mãe, Estela esposa, servindo... Tá feliz, é uma mulher realizada, né? Porque hoje, assim, tem muito essa ideia, assim, da mulher se descobrir, não estou satisfeita, eu quero mais. Como é que tu é hoje nesse sentido? Tá feliz, tá realizada? Estou completamente feliz, plenamente feliz. Eu acho que a insatisfação é sempre comigo mesma, assim, de querer fazer mais, de querer servir mais, tanto as crianças quanto a igreja, quanto, sabe... uma insatisfação, uma frustração talvez com as minhas falhas, com aquilo que eu podia estar fazendo melhor ainda, sabe? Mas estou muito feliz mesmo. Feliz. O evangelho é bom. É bom. De boa vontade me deixarei gastar. Então tu tá aí para trabalhar. Bom, tu é companheira do Timóteo, né? E aí é esse ponto, né? Vocês vêm toda sexta-feira com toda a turminha, né? Eu olho as câmeras aqui, tá o baixinho pedalando de bicicleta aí pelo meio de todo mundo aí. Vocês vêm todo culto de jovem com toda a família. Não, para eles é um castigo se eu disser que eles não vão. É mesmo? Mas eles gostam de vir? Eu fico em casa, olha... Não, hoje vão dormir mais cedo, porque amanhã tem algum compromisso, porque... Mas a gente pode, a gente vai, tá bem amanhã. Eles querem estar aqui. Querem estar aqui sempre, sempre. Querem sempre estar junto. Querem sempre estar junto. O que tu gostaria ainda de deixar assim agora para quem está conosco? Mãe, esposa e serva. Acho que para todas essas áreas, o principal é uma comunhão com Deus, uma vida com Deus. Para tudo, para a gente ser mãe, para a gente ser esposa, para a gente servir, uma vida com Deus. Priorizar isso, ser uma prioridade na nossa vida. Se Deus for uma prioridade, a gente vai achar tempo para Ele. A gente vai ter tempo para Ele. Colocar as coisas na ordem. O Senhor acima de tudo e tu crê que Ele vai, na sabedoria, vai nos ordenar em tudo. Vai nos ordenar em tudo. Até assim do casamento, né? Sempre que eu e o Timóteo temos uma opinião diferente em alguma coisa, conversamos e opinião diferente. Eu não fico insistindo naquilo, eu vou orar. Vamos colocar no óleo. E aí eu digo, Espírito Santo, ou convenci ele ou convenci eu. Mas que os nossos corações estejam unidos. Que o Espírito atue. Muito bom, Estela, muito legal. Nós vamos ter que voltar. Tá? Ela vai voltar num outro momento de conversa de fé.